caminhoneiro dorme ao volante e acorda numa viagem incrível com Jesus no comando. Era uma noite fria e Lucas dirigia seu caminhão em uma estrada deserta. Os faróis iluminavam sombras dançantes e a monotonia da sessão noturna o arrastava para um perigoso torpor. O cansaço pesava em seus olhos e, sem perceber, o pesadelo começou. O ronco do motor se misturou ao silêncio e, em um piscar de olhos, ele adormeceu ao volante. Quando Lucas finalmente abriu os olhos, o que ele viu o deixou sem palavras. O caminhão estava flutuando acima de uma paisagem surreal. Montanhas cor-de-rosa, árvores metálicas, um céu estrelado vibrante em tons de roxo e azul, como se o universo houvesse se transformado em uma tela de pintura. E ali, ao seu lado, estava Jesus, calmo e sorridente, como um velho amigo que ele nunca soube que precisava. "Vamos, Lucas, a estrada nos espera", disse Jesus, com um olhar que combinava esperança e compaixão. Lucas, ainda confuso, virou a chave na ignição do Cami. A sensação de liberdade era intensa, uma adrenalina pulsando em suas veias. Mas em meio à beleza, sombras começaram a se formar nas bordas da estrada. Eram vultos sombrios, sussurrando palavras de arrependimento e falhas. Eram seus demônios pessoais, aqueles que ele pensava ter deixado para trás. Ao passar por uma clareira, Lucas viu uma versão distorcida de si mesmo, cercada por frustrações e tristezas. "Você é um fracasso", gritava seu reflexo, fazendo o coração de Lucas apertar. Jesus, sem perder o ritmo, olhou para ele e disse: "Enfrente seus medos, Lucas. Só assim você poderá seguir em frente." Lucas sentiu o peso de sua vida. Ele se lembrou das escolhas erradas, dos relacionamentos quebrados, da solidão que carregava. A cada quilômetro percorrido, um novo desafio surgia. Um cruzamento se apresentou, um caminho de flores luminosas e um outro repleto de pedras afiadas. Ele hesitou, mas Jesus estava ao seu lado. "A escolha é sua. A beleza exige coragem, mas a dor também ensina." Lá estava ele, em uma encruzilhada, seu coração pulsando como um tambor. O que aconteceria se ele escolhesse a dor mais uma vez? E se a beleza o levasse à redenção? A atmosfera era elétrica, quase palpável, enquanto ele lutava com o que poderia ser a decisão mais importante de sua vida. Mas justo naquele momento, as sombras cresceram, se aproximando como um nevoeiro sufocante, dispostas a levar tudo o que ele havia descoberto àquele ponto. O destino ainda era um mistério, como a própria viagem que ele fazia. A única coisa que Lucas sabia era que não estava mais sozinho. Jesus estava ali, convidando-o a um caminho de nova esperança, mas a dúvida o envolvia como um manto escuro. O que ele faria diante da incerteza? Teria coragem de se confrontar com seus demônios? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava diante da encruzilhada, o coração batendo forte, quase como se quisesse sair pela boca. Ele olhou para Jesus, buscando alguma pista, uma dica do que escolher. As sombras estavam mais próximas agora. Pareciam se agitar ansiosas, como serpentes à espreita. E agora? Pensou. A beleza do caminho florido parecia irresistível, mas a dor se insinuava como um eco de expectativas frustradas. O peso da escolha era quase insuportável. Ele respirou fundo, pronto para decidir, mas naquele instante tudo mudou. Uma rajada de vento cortou a atmosfera colorida, e as flores no caminho luminoso começaram a murchar, desbotando em cinza como o que restava de um sonho. Ao mesmo tempo,
Um estrondo ressoou ao fundo, como se o próprio céu estivesse se rompendo. Lucas girou a cabeça, e o que viu o deixou paralisado. Emergindo do horizonte, uma figura obscura avançava. Não era humana nem algo que ele reconhecesse. Uma sombra distorcida com um contorno monstruoso. As sombras ao redor começaram a recuar, mas não de medo. Parecia que elas estavam se reunindo, formando uma frota que se dirigia ao ser aterrorizante. E então a revelação. A criatura tinha seu rosto. Não, isso não pode ser. Murmurou Lucas, as palavras quase escapando de sua boca. Ele viu suas falhas, seu passado, suas inseguranças refletidas naquelas feições grotescas. Era uma miragem de tudo o que ele temia e odiava em si mesmo. Era o seu demônio, a encarnação de suas ansiedades. Jesus manteve-se sereno. Você precisa confrontá-lo, Lucas. É o único caminho para a liberdade. Ouvindo isso, Lucas sentiu seu estômago revolver. A figura avançou, e as sombras se tornaram uma manifestação da dor que ele havia escondido por tanto tempo. Não eram apenas lembranças. Eram as pessoas que ele havia magoado, os sonhos que abandonou, os relacionamentos que deixou escapar. O peso do arrependimento se tornava quase insuportável. Com um grito, Lucas acelerou o caminhão na direção da criatura. Eu não sou você. Eu não sou isso. A velocidade crescia e ele sentia a adrenalina pulsar. Mas quanto mais rápido ia, mais o demônio se tornava forte, como se sua raiva e dúvidas fossem alimentar a criação. Quando o veículo estava prestes a colidir com a sombra, um clarão ofuscante explodiu. Lucas ficou cego e um grito atroador se fez ouvir. Ele parou, sentindo uma onda de frio escorrer pela espinha. O que estava prestes a acontecer? Quando sua visão começou a voltar, ele percebeu que não estava mais lá. O caminhão havia desaparecido, e ele se encontrava em uma sala fria e escura, com paredes de concreto. No centro, havia uma mesa e uma pasta aberta, revelando detalhes de uma vida que ele não queria lembrar. Fotografias, documentos, tudo sobre sua história. Ao fundo, as vozes de pessoas ríspidas. Uma delas se destacou. Era a voz de sua mãe, e ela dizia: "Esse não é o Lucas que eu conheço. Onde ele está?" O coração de Lucas afundou. Como ele poderia ter se afastado tanto daquilo? Era aquilo o destino que ele tinha escolhido? "Lucas", gritou a voz familiar, "se você não voltar agora, o que restará de você? O que você quer de verdade?" O desespero tomou conta dele. O que era aquela nova realidade? Onde estava Jesus? E o que aquela escolha significava para ele? Com a mente turvando-se em confusão e a pressão aumentando ao seu redor, ele percebeu que um novo confronto estava prestes a começar. E a resposta a todas essas perguntas poderia mudar seu destino para sempre. Lucas olhou em volta, confuso e apavorado. A sala fria e escura parecia uma cela, um lugar que ele nunca imaginou estar. O peso das vozes retratadas em sua mente era opressivo. Ele tentou se concentrar, mas a verdade parecia distante, uma névoa à sua frente. "Onde estou?" pensou. O reconhecimento ardia como fogo, mas ele tinha que entender. A voz da sua mãe ecoava, firme e cheia de preocupação. "Lucas, você precisa voltar para casa. Não deixe que a sombra te consuma." Mas a sala se tornava cada vez mais apertada, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. E então, algo se moveu em uma das sombras. Não podia ser. Lucas se virou bruscamente. A figura, que antes era uma lembrança vaga, agora se projetava sobre ele com clareza. Era a Juliana, sua ex-namorada, uma mulher que ele havia amado profundamente. Mas ali, ela não era a mesma. Seu olhar estava vazio, e o que havia uma vez sido compaixão, agora era um abismo de dor. "Lucas!" gritou ela, sua voz ecoando com uma intensidade que fez os pés dele tremerem no chão. "Sua escolha me destruiu. Olha onde você está agora." O coração dele disparou.
Aquela acusação era um golpe. Ele havia se afastado, abandonado-a em um momento de necessidade extrema. Mas por que ela estava aqui? Eu não sabia. Ele sussurrou, as palavras carregadas de desespero. Antes que pudesse terminar, ela avançou, e Lucas recuou instintivamente. Você nunca soube. Vocês foram embora, Lucas. Me deixou sozinha na escuridão. Você, com sua vida perfeita, virou as costas para mim. A última palavra saiu como um grito agonizante, um eco nas paredes frias. Lucas se lembrou das noites solitárias que ela havia passado, esperando por uma mensagem, um sinal seu. Em vez disso, ele se afastou, buscando apenas a sua própria liberdade. Agora, o peso das suas escolhas o esmagava, e então, em um flash, a sala ao seu redor começou a se desfazer. As paredes se derretiam como cera quente, e a figura de Juliana começou a se distorcer. Seu rosto se revirava em expressões de dor e raiva. Lucas tentou segurar a mão dela, mas ela desapareceu em uma nuvem de fumaça. Toda a sala explodiu em uma luz intensa, e Lucas se viu de volta na estrada mágica, mas tudo estava diferente. As cores que antes eram vibrantes agora pareciam desbotadas, como se a beleza estivesse sendo sugada. E ali estava Jesus, mas seu semblante estava sombrio, como se ele tivesse apanhado as consequências da cena anterior. Lucas, você precisa entender, disse Jesus. Mas sua voz estava cansada, como se o peso da verdade o estivesse esmagando também. A dor que você ignorou não desapareceu. Ela está viva dentro de você. Wait, a Juliana. Eu não sabia que ela... Lucas mal conseguiu terminar a frase, a confusão tomando conta. Ele havia fugido da dor dela, mas agora ela voltava, mais feroz. Silêncio. O chão tremeu sob os pés do caminhão, e uma sombra observava. A figura monstruosa não desaparecera. Ele tinha sido um espectador até agora. Mas e se tudo isso não fosse real? E se o que ele via fosse uma mera projeção de sua mente fragmentada? Então o pânico atingiu em cheio. A sombra se aproximou, a forma revelando não apenas Juliana, mas também o Lucas que ele sempre temia. Você não pode fugir de quem você realmente é, gritou, e o eco da voz era como um rugido. A voz de Juliana se fundiu com a sombra. Lucas, decidir não é suficiente, você precisa agir. Ele estava cercado. O que tudo isso significava? As câmeras de sua vida estavam pointadas para ele, e ele era o protagonista de um drama que construiu sozinho. E aquele momento o forçaria a escolher novamente. Mas a pergunta era, qual seria o preço dessa escolha? Lucas sentiu o chão desestabilizar e a estrada diante dele se dividiu em 1000 caminhos, cada um prometendo libertação ou dor. Ele estava pronto para escolher, mas havia uma voz interior, mais sombria que insistia em mantê-lo paralisado. O que ele faria agora com essa verdade? O que faria para confrontar seu próprio reflexo? E com isso, a história de sua vida estava prestes a mudar novamente. Mas em que direção? Lucas estava cercado. O que tudo isso significava? As câmeras de sua vida estavam apontadas para ele, e ele era o protagonista de um drama que construiu sozinho. A sombra se aproximava, e a figura monstruosa que refletia suas inseguranças e medos parecia prestes a engoli-lo. Porém, antes que tudo desmoronasse, um grito estrondoso cortou o ar pesado, fazendo suas memórias tremerem. Lucas, você não está sozinho. A voz era forte e familiar. Lucas virou-se, os olhos arregalados. Era Rafael, seu melhor amigo, aquele que ele não via desde que decidiu se afastar de todos. Rafael estava na porta da sala, iluminado por uma luz dourada. Seu olhar estava grave, e sua aparência, embora humana, tinha um brilho estranho, quase sobrenatural. Você precisa ouvir a verdade. Rafael? Lucas mal consegue acreditar. Mas como você? Isso não importa agora. Você está em perigo. Essa sombra, esse demônio. Ah, ela não é só sua. Ela tem poder sobre todos nós.
Rafael deu um passo à frente e o chão sob seus pés parecia ficar mais firme, quase como se o mundo estivesse se moldando ao redor de sua presença. As figuras de Juliana e do Lucas sombrio hesitaram, perdem um pouco da força. O que você quer dizer? Como assim não é só meu? A confusão subia, pulsando em sua cabeça, como se houvesse um tambor batendo no fundo. Você foge da dor, Lucas. Mas a verdade é que muitos têm suas almas presas a esse mesmo demônio. Você não está lutando apenas por si. A escolha que você faz agora afetará mais do que você imagina. Rafael se aproximou mais, o olhar penetrante. Você tem que decidir, enfrentar a verdade ou deixar essa escuridão levar tudo o que você ama. Nesse momento, as sombras pareceram agitar-se, quase vibrando de expectativa. Lucas sentiu arrepios na espinha. Tudo o que eu amo? Ele se lembrou de sua mãe, da dor de Juliana, das pessoas que havia machucado. Mas Rafael continuou. Sim, Lucas, se você decidir ficar aqui perdido e aprisionado pela dor, essa sombra se espalhará. Suas consequências vão muito além de você. Você não percebeu? A expressão de Rafael era de um amigo preocupado, mas havia algo mais. Uma urgência que o envolvia. Eu não sou apenas seu amigo, sou a ligação entre você e algo maior. E eu tenho algo a te contar. A sala começou a tremer. As paredes, em toda a sua solidez, começaram a se desfazer, revelando uma luz ofuscante. A figura sombria ao fundo grunhiu, como se estivesse ferida pela presença de Rafael. Era como se estivesse buscando o que restava de Lucas, como se estivesse construindo um laço para o arrastar para a escuridão. Quem é você realmente? Lucas perguntou, seu desespero crescendo. Ele queria entender. Eu sou parte da sua história, Lucas. Eu sou o que você nunca quis que eu fosse. Sou os segredos que você escondeu e as verdades que você ignorou. Mas sou também a voz que pode te ajudar a mudar isso. Uma revelação pesada pairou no ar. Lucas paralisou. Você está dizendo que você está ligado a mim através de tudo isso? A sombra? É? Rafael estalou os dedos e uma explosão de luz surgiu entre eles, fazendo a figura monstruosa retroceder. A sombra gritou. Uma cacofonia de vozes misturadas. Isso não pode ser verdade. Não acredite nele. As expressões de Juliana e Lucas passaram de raiva para pânico. No momento em que você decidir, tudo vai mudar, Lucas. A escolha é sua. Mas saiba que a verdade é a única maneira de libertar não só você, mas todos nós. Se você não agir agora, pode ser tarde demais. E nesse instante, a sala se desfez e Lucas se viu de volta à estrada, mas estava vazio. A luz, que antes era encantadora, agora parecia escura. Ao seu redor, apenas silêncio. Onde estavam Jesus e as cores? O que aquilo tudo significava? E a sombra? Estaria ele realmente pronto para enfrentar a verdade e o que tudo isso envolveria? Enquanto seu espírito se revirava, ele sentiu que a próxima escolha poderia ser a mais difícil de todas. Lucas estava cercado. O que tudo isso significava? As câmeras de sua vida estavam apontadas para ele, e ele era o protagonista de um drama que construiu sozinho. A sombra se aproximava, e a figura monstruosa, que refletia suas inseguranças e medos, parecia prestes a engoli-lo. Porém, antes que tudo desmoronasse, um grito estrondoso cortou o ar pesado, fazendo suas memórias tremerem. Lucas, você não está sozinho. A voz era forte e familiar. Lucas virou-se, os olhos arregalados. Era Rafael, seu melhor amigo, aquele que ele não via desde que decidiu se afastar de todos. Rafael estava na porta da sala, iluminado por uma luz dourada. Seu olhar estava grave, e sua aparência, embora humana, tinha um brilho estranho, quase sobrenatural. Você precisa ouvir a verdade. Rafael? Lucas mal consegue acreditar. Mas como você? Isso não importa agora. Você está em perigo. Essa sombra, esse demônio, ela não é só sua. Ela tem poder sobre todos nós. Rafael deu um passo à frente, e o chão sob seus pés parecia ficar mais firme, quase como se o mundo estivesse se moldando ao redor de sua presença. As figuras de Juliana e do Lucas sombrio hesitaram,
perdem um pouco da força. O que você quer dizer? Como assim não é só meu? A confusão subia, pulsando em sua cabeça, como se houvesse um tambor batendo no fundo. Você foge da dor, Lucas, mas a verdade é que muitos têm suas almas presas a esse mesmo demônio. Você não está lutando apenas por si. A escolha que você faz agora afetará mais do que você imagina. Rafael se aproximou mais, o olhar penetrante. Você tem que decidir, enfrentar a verdade ou deixar essa escuridão levar tudo que você ama. Nesse momento, as sombras começaram a agitar-se, quase vibrando de expectativa. Lucas sentiu arrepios na espinha. Tudo que eu amo? Ele se lembrou de sua mãe, da dor de Juliana, das pessoas que havia machucado. Mas Rafael continuou. Sim, Lucas. Se você decidir ficar aqui, perdido e aprisionado pela dor, essa sombra se espalhará. Suas consequências vão muito além de você. Você não percebeu? A expressão de Rafael era de um amigo preocupado, mas havia algo mais, uma urgência que o envolvia. Eu não sou apenas seu amigo. Sou a ligação entre você e algo maior. E eu tenho algo a te contar. Do que você está falando? A ansiedade subia em Lucas. Rafael respirou fundo. Você se lembra da nossa conversa sobre tudo o que você deixou para trás? Sobre como você se afastou de mim? Eu nunca superei. Eu sempre estive apaixonado por você. As palavras de Rafael cortaram o ar como uma faca. Lucas ficou paralisado, seus pensamentos girando. O quê? Ele nunca tinha imaginado aquilo. Sim, eu sei que você não sente o mesmo, mas eu tô aqui porque percebi que a sua dor e a minha estão conectadas. Essa sombra se alimenta da nossa culpa, da nossa dor. A figura sombria começou a pulsar, como se tivesse ouvindo aquelas palavras. Lucas sentiu um nó na garganta. Como assim, Rafa? Você nunca disse nada. Eu sempre fui seu suporte, sempre queria te proteger. Mas esse silêncio, essa distância que você criou, me machucou. E agora, isso vem à tona, podendo te destruir. Rafael estava visceral, quase desesperado. Nós dois precisamos enfrentar essa verdade. Senão, vamos perder tudo. A sombra se agitou, como se estivesse se alimentando das emoções intensas que preenchiam o ambiente. Lucas sentiu o chão sob seus pés tremer mais uma vez. As paredes começaram a desmoronar, deixando claro que ele precisava decidir. Mas havia um peso maior agora, uma complexidade em seu coração. Você ama, e eu nunca soube. E agora a sombra. Ela quer nos separar, não quer? A confusão de Lucas era palpável. Cada palavra o levava mais profundo naquele labirinto de dor. As sombras gritavam. Rafael estava certo. Essa batalha não era apenas sobre ele. Tudo estava interligado. Se eles não se unissem agora, o custo seria inimaginável. O que aconteceria se Lucas decidisse enfrentar essa verdade, essa conexão entre eles? Seriam seus sentimentos ruins, devastadores, tomando o controle? Ele respirou fundo, pronto para mergulhar naquele abismo. E justo naquele instante, a sombra se lançou para cima deles, numa explosão de escuridão. Lucas olhou nos olhos de Rafael, um misto de coragem e terror. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Lucas estava cercado. A sombra se lançou contra eles, criando um abismo de medo que o envolveu. Ele olhou para Rafael buscando apoio, mas a expressão de seu amigo transformou-se, como se uma máscara tivesse sendo retirada de seu rosto. Rafael? A voz de Lucas não era mais do que um sussurro carregado de dúvida. O que está acontecendo? Então, a sombra fez uma pausa, e o silêncio pairou no ar. Rafael parecia hesitar, e isso fez Lucas sentir um nó no estômago. Lucas, eu nunca quis te deixar assim, mas precisávamos falar a verdade. As palavras de Rafael saíram como uma lufada de ar, pesadas e densas. Eu não sou quem você pensa que sou. O que você quer dizer com isso? A desconfiança crescia em Lucas. Suas mãos tremiam enquanto ele tomava consciência da gravidade da situação. Eu sou a razão pela qual você está aqui.
A voz de Rafael soou como um eco distorcido, e a sombra atrás dele começou a enrolar-se, alimentando-se da confusão que crescia no coração de Lucas. Como assim, Rafael? O que você está dizendo? A sensação de traição começou a deslizar pela mente de Lucas. Rafael respirou fundo, cada palavra pesada, como se carregasse o peso de um mundo inteiro. Eu sou a pessoa que você deixou para trás. Fui eu quem causou sua dor, suas dúvidas. E agora, eu sou o demônio que você tem enfrentado. Não, isso não pode ser real! Lucas gritou, a adrenalina pulsando em seu corpo. O chão parecia tilintar e se desfazer sob seus pés. A sombra atrás de Rafael começou a se agitar, respondendo à intensidade emocional que pulsava entre eles. Você precisa entender, Lucas. Eu não sou o que você imagina. Minha escolha de sair da sua vida e deixar você sozinho, isso nos levou a isso. A voz de Rafael soava como um grito desesperado. Você se isolou, escapou, e agora essa sombra está aqui, porque eu criei essa conexão com você. As sombras dançaram ao redor deles, e Lucas sentiu o apavorante choque de compreensão. O demônio não era uma força externa, mas a materialização das suas próprias fraquezas e dos erros de Rafael. O peso e a complexidade da verdade eram quase insuportáveis. Como ele podia estar tão cego? Você me levou para isso? Rafael, por quê? O desespero tomou conta de Lucas, e ele se viu lutando contra lágrimas que ameaçavam escapar. Era uma dor intensa, como se o chão sob ele estivesse se quebrando. Ele não sabia em quem confiar mais. Eu só queria que você soubesse apenas essa verdade. Você tem que enfrentar isso, Lucas. Enfrentar não só a sua dor, mas a minha também. Essa sombra, ela se alimenta de culpa. Rafael avançou, mas a figura monstruosa transformou-se, desenhando um contorno grotesco em volta deles. Lucas podia sentir a raiva e a dor crescendo dentro dele, uma mistura explosiva que se manifestava na intensidade do momento. Você está me dizendo que eu sou o que você fez de mim? Que toda essa luta, tudo isso que eu passei é culpa sua? Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. Sim, mas não apenas sua. Estou aqui para te ajudar. Precisamos lutar juntos contra isso. Precisamos quebrar essa conexão. No instante em que Rafael terminou, uma onda de energia cortou o ar. O chão tremeu violentamente e as sombras começaram a colidir. Uma batalha entre luz e escuridão se desenrolando à sua volta. Lucas hesitou, mas ao olhar para Rafael, viu algo mais além do medo. Via a esperança de um futuro que ele nunca considerou. Então o que eu faço? Como eu enfrento essa sombra que você criou? A urgência na sua voz fez a tensão aumentar, os sons distantes parecendo um eco de toda a dor não resolvida. Você deve escolher, Lucas. Você deve escolher se a sombra e a dor vão definir quem você é, ou se você vai se levantar e mudar isso. E justo quando a última palavra saiu, uma luz previamente oculta explodiu entre eles, revelando um portal para um novo caminho. Mas o que estava além daquela luz era um mistério aterrador e fascinante. Lucas olhou para o coração pulsante da luz. Sabia que tudo estava prestes a mudar novamente, mas a pergunta que preenchia sua mente era a mais aterrorizante de todas. Ele realmente estava preparado para enfrentar toda a verdade, não apenas sobre ele, mas também sobre Rafael. Enquanto a escuridão e a luz colidiam, Lucas percebeu que a jornada estava longe de terminar, e o que ele faria a seguir poderia custar tudo o que rê. A luz pulsante diante dele parecia promissora, como um farol em meio à tempestade. Rafael estava ao seu lado, o olhar cheio de esperança. Escolha, Lucas. Você pode mudar isso. A sombra, agora mais ameaçadora, rugiu atrás deles, como um animal faminto prestes a atacar. Então, no exato momento em que Lucas deu um passo em direção à luz, algo extremamente chocante aconteceu. O chão sob seus pés se partiu e uma explosão de sombras o envolveu. Ele viu Rafael ser puxado para trás, a expressão de desespero dominando seu rosto. Lucas, não! O que você está fazendo? A voz dele ecoou,
misturando-se com o grito do demônio que se aproximava. Lucas olhou para frente e, para seu horror, a figura de Rafael começou a distorcer-se, como um vídeo sendo rebobinado. Rafael! Lucas gritou enquanto observava seu amigo escorregar pelas garras da sombra. A luz que estava à sua frente começou a se apagar, e o espaço ao redor dele se tornava mais e mais opressivo. O que estava acontecendo? Por que Rafael estava desaparecendo? A sombra transformou-se, revelando uma nova figura. Era Juliana, mas não a Juliana que ele conhecia. Seu rosto estava misturado com o de Rafael, uma fusão grotesca que fazia o coração de Lucas disparar. Você não percebeu, Lucas? Ela sussurrou, a voz ecoando como uma lembrança distante. A verdadeira natureza de tudo isso é muito pior do que você imagina. Lucas sentiu uma onda de confusão e desespero. O que você está dizendo? O que aconteceu com você? O que Rafael fez? Ele tentava entender, enquanto a realidade ao seu redor parecia ruir. Juliana olhou para ele, e o olhar dela era uma mistura de dor e compaixão. Às vezes, as pessoas que amamos, Lucas, são as mesmas que nos conduzem ao abismo. A conexão que você tem com Rafael é baseada em mentiras, ilusões. Ele não é quem você pensa. As palavras de Juliana cortaram Lucas como uma faca. E a sombra atrás dela começou a pulsar, como se alimentasse da desolação que lhe preenchia a alma. Não, não pode ser. Ele é meu amigo. Lucas quis gritar, mas as dúvidas estavam tomando conta. Você tá mentindo. Ele estava tão confuso que a mente quase não funcionava, mas a sensação de traição começou a se misturar com o medo. O que Rafael está escondendo? Ele não só se afastou de você, mas também de todos. O que você não sabe é que ele esteve por trás da sua dor. Ele também estava envolvido na separação entre nós. Todos nós presos na mesma teia. Isso é a verdade. Juliana falou. E o som dela era como uma sinfonia de revelações que ecoavam no coração de Lucas. A verdade? Tonto. Ele murmurou, sentindo seu mundo desmoronar. A sombra atrás de Juliana se tornava mais forte, mais ativa, como se estivesse esperando aquele momento para atacar. Esse demônio é a manifestação de tudo que guardamos. E Rafael nunca teve coragem de enfrentar isso. Ele não é um amigo. Ele é a própria raiz do seu sofrimento. A voz de Juliana preenchia o ar, e Lucas rendeu-se. Sentiu que seus pés estavam presos ao chão de uma verdade brutal que ele nunca conseguira ver. Rafael apareceu novamente, mas sua forma estava distorcida. Não acredite nela, Lucas. Eu sou seu amigo. Estamos juntos nessa luta, ele clamou, mas seu próprio olhar estava marcando as palavras de Juliana, como se tentasse esconder a verdade sob uma máscara de desespero. Não, Rafael, você não pode, Lucas gritou, enquanto tentava processar tudo. A mente estava em colapso e cada palavra parecia uma espada afundando em seu coração. Como você pôde me deixar sofrer assim? Como você pode ser parte disso? Você nunca foi honesto comigo. O espaço estava pegando fogo e as figuras distorcidas começaram a girar, como um redemoinho de emoções. Lucas estava em meio a tudo isso, preso entre amores e traições, entre um amigo que não era quem parecia e uma ex-namorada que se tornara parte de sua própria sombra. Ele queria correr, queria gritar, mas o que restava dele estava perdido naquela confusão. Quando tudo parecia desmoronar, as sombras vibraram e uma explosão de luz o envolveu novamente. Ele sentiu que o chão estava desaparecendo sob ele. Uma escolha se apresentava, mas a pergunta que ecoava em sua mente agora era: ele poderia realmente confiar em alguém? O que deveria fazer agora que a verdade estava tão fragmentada, tão confusa? E antes que pudesse tomar uma decisão, uma ruga no tempo e no espaço se abriu diante dele, revelando um caminho com mais sombras.
Mais segredos e mais desespero. O que estava à frente poderia ser a única chance de libertação ou a condenação eterna. Quais seriam as consequências de sua escolha? E quem ele realmente poderia confiar naquele labirinto de mentiras? Lucas respirou fundo, sentindo a pressão em seu peito aumentar. A luz pulsante diante dele parecia promissora, como um farol em meio à tempestade. Rafael estava ao seu lado, o olhar cheio de esperança. Escolha, Lucas. Você pode mudar isso. A sombra, agora mais ameaçadora, rugiu atrás deles, como um animal faminto prestes a atacar. Quando Lucas estava prestes a dar um passo em direção à luz, tudo ao seu redor começou a girar. A sensação foi como ser puxado por um redemoinho. Ele fechou os olhos, confuso. O que estava acontecendo? Um frio intenso passou por seu corpo, como se a escuridão estivesse tentando engoli-lo. Então, o mundo voltou a se estabilizar. Ele abriu os olhos e viu Rafael em pé, mas algo estava diferente. A expressão de Rafael não era mais de esperança, era uma mistura de dor e desespero. Lucas sentiu um aperto no estômago. Rafael, o que está acontecendo? Lucas, a voz dele tremia. Não posso continuar assim. Ele se virou e o olhar ficou vazio. Uma angústia profunda emanava dele. Preciso te contar a verdade. O que surgiu em seguida foi insano. Rafael começou a brilhar. Uma luz ofuscante irradiava de seu corpo. Então, num piscar de olhos, ele transformou-se. As feições de Rafael mudaram. Contornos se torceram. Lucas viu uma figura que parecia familiar, mas ao mesmo tempo monstruosa. Não, isso não pode ser! Lucas gritou, sua mente em um turbilhão. Mas a verdade o atingiu como um soco no estômago. Você não me conhece de verdade, Lucas. Fui eu quem bagunçou a sua vida. As palavras saíram do ser que antes era Rafael, mas agora parecia uma sombra do que ele conhecia. A mesma expressão, mas agora cheia de traição. Eu sou a razão pelas suas dores. Como assim? Lucas estava paralisado. Confusão e medo se entrelaçando. Eu não entendo. Você era meu amigo. Era até que eu decidi me infiltrar na sua vida. A voz tinha um eco distante, como se fosse um eco de um pesadelo. Fiquei tão preso ao seu sofrimento que isso me tornou forte. Todo o seu medo, todas as suas fraquezas, eu as absorvi e me tornei a sombra que vem te perseguindo. Lucas soltou um grito estrangulado. Isso não pode ser verdade. Você estava ao meu lado. Como você? Por isso eu não podia ficar. A sombra carregava partes de mim e não de um amigo que você conhecia. Lucros de lágrimas escorriam pelo rosto de Rafael, ou do que antes era Rafael. O que restava dele agora era uma paródia. Isso não pode ser real. A mente de Lucas girava. Olhos de Juliana se instalaram no fundo da escuridão, observando a cena como se tivesse um palco diante dela. A figura por trás de Rafael ressoou, aumentando a gritaria das sombras. Você só tinha que me deixar ir. Se ao menos você tivesse enfrentado seus demônios de verdade, eu não poderia permitir que você se tornasse mais forte do que eu. Uma gargalhada ecoou, fria e vazia. As sombras ao redor de Lucas começaram a se agitar, encendo com a energia do pânico. Eu me tornei o que sou por causa de você. Não! Você estava comigo! Você não poderia ter feito isso! Lucas sentiu algo estalar dentro dele. A sensação era de um nó se formando em seu peito, um desespero insaciável. Ele queria acreditar que tudo poderia mudar, mas o que a sombra revelava fazia seu coração desmoronar. As sombras fervilhavam, pulsando com uma energia sombria. Agora, Lucas, você precisa escolher: lutar ou se render. O que será de você? A figura piscou entre Rafael e o demônio, inconstante, enquanto a verdade se revelava. Você? Você não era meu amigo? Lucas perguntou, mas o medo agora dominava sua voz. A luz que ele buscava parecia distante, como se a esperança tivesse desaparecido atrás de uma cortina escura. E à medida que tudo isso se desenrolava, a última pergunta ecoou em sua mente.
o que ele realmente sabia sobre sua vida, sobre Rafael e sobre a própria luz que estava prestes a seguir. A transformação não apenas perturbaria sua realidade, mas alteraria o destino de todos ao seu redor. Qual seria o preço a ser pago por essa nova verdade? Lucas respirou fundo, os olhos fixos na figura distorcida de Rafael. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Como tudo que ele acreditava poderia estar sendo desmoronado diante de seus olhos. A sombra rugia atrás deles, e a atmosfera estava carregada de tensão. Não acredite nela. Não sou eu quem te magoou. Isso é uma armadilha. A voz de Rafael ecoava, mas o tom estava fraco, quase desvanecendo. Lucas queria gritar, mas as palavras não saíam. Ele estava preso em um mar de confusão e dor. Juliana observava, uma expressão entre a tristeza e o desdém. Você realmente achou que tudo isso era apenas fantasia? As sombras que você escondeu, Rafael, elas precisam ser enfrentadas. Não importa o que você faça, a verdade sempre virá à tona. Cada palavra dela cortava, como um fio afiado de entendimento. Lucas olhou de um para o outro. A tensão crescente na sala era palpável. A luz estava diminuindo, a sombra se aproximando. Ele lutou contra a adrenalina, uma luta interna se formando dentro dele. Então, como se um fio invisível os ligasse, algo inesperado aconteceu. O chão tremeu violentamente. Uma fissura se abriu à sua frente, e a escuridão parecia se movendo como um predador faminto. Do meio da fenda, uma terceira figura emergiu. Era uma mulher, seus olhos brilhando com intensidade assustadora. Ela parecia uma versão mais jovem de Juliana, mas havia algo mais sombrio nela. Sua presença era hipnotizante e aterradora. Você não pode escapar do que já fez, Lucas. Ela disse, a voz suave, mas sua intenção era um grito estrondoso. A aura ao seu redor estava repleta de poder maligno. Você não percebeu? Eu sou a responsabilidade que você carrega, o peso de suas escolhas mal feitas. Quem é você? Lucas gritou, com a voz embargada. A verdade do que estava acontecendo parecia quebrou a superfície da percepção dele. Eu sou a sua culpa, a pessoa que você deveria ter sido e não foi. A fenda rugiu ao fundo, enquanto a mulher continuava. A escolha de Juliana lhe deixou ferido, e a escolha de Rafael te condenou. Agora você deve decidir. Vai aceitar a dor ou ficar preso para sempre? Você sempre teve o poder, mas se escondeu na fraqueza. Lucas sentiu a pressão no peito aumentar, enquanto as sombras começaram a dançar freneticamente. Isso é impossível, eu não desejei isso. Ele olhou para Rafael, os olhos cheios de lágrimas. É verdade, você me trouxe até aqui para que eu fosse o vilão? Rafael parecia devastado, sua expressão implorando por algo. Lucas, não é isso que eu quis. Eu não sabia que você poderia ser arrastado assim. Eu só queria proteger você. E então a verdade irrompeu como uma explosão. Lucas compreendeu. Ele não era apenas a vítima nessa história. Havia uma conexão mais profunda que ele não queria enxergar. Ele havia escolhido ser cego. E se tudo isso fosse uma manipulação? Você não quis ser apenas amigo, Rafael. Você me usou. As palavras se lançaram como veneno, e Rafael enrubesceu. Ele abriu a boca, mas não saiu nada. A mulher sorriu, um sorriso que teria feito o mundo inteiro congelar de medo. Veja, Lucas, veja o que você fez. As sombras estão vivas e se alimentam de suas emoções. Rafael se tornou parte do que ele temia. Ele não só é o amigo, ele é o responsável pela sombra e pelo que você nega. Isso que você carrega é dele também. Não, Lucas sussurrou enquanto palavras compridas se arrastavam pela mente. Eu não posso suportar isso. Você está mentindo. Mas no fundo, ele sabia que havia uma verdade gritando para ser vista. As sombras rugiram novamente, uma cacofonia de vozes ecoando em seus pensamentos. Então, tudo desmoronou. Com um último grito, a nova figura avançou,
Mas antes que ela pudesse alcançá-lo, uma onda de luz explodiu. A sala começou a se desvanecer, e com isso, a conexão entre eles estava prestes a ser rompida. O que viria a seguir seria um ponto crucial. Lucas olhou para a luz, sua esperança brilhando como um farol. Mas a pergunta o inquietava. Ele estava realmente pronto para enfrentar a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo. O destino de sua alma estava em jogo, e a certeira pergunta perdurava. O que ele realmente estava disposto a sacrificar? A luz explodiu em um brilho ofuscante, e Lucas sentiu o calor aquecendo seu rosto. As sombras rugiam, e a luta entre a luz e a escuridão tornava-se mais intensa. Ele tentou se concentrar, lutando contra a confusão que o envolvia. "É hora de decidir, Lucas", gritou a voz de Juliana. "Você precisa voltar para a verdade." Como um eco, Rafael declarou: "Você pode escolher se quer fugir da dor ou enfrentá-la." O coração de Lucas acelerou. Ele estava em um campo de batalha, e a escolha parecia mais difícil do que qualquer caminho já percorrido. "Ainda há esperança", ele pensou. "Se eu enfrentar isso, posso mudar tudo." A determinação começou a crescer dentro dele. Sem hesitar, ele deu um passo em direção à luz. As figuras sombrias à sua volta se agitaram, como se ressentidas pela decisão. Ele sentiu uma energia pulsante e calorosa invadindo seu ser. A sombra de Rafael gritou: "Não! Você me arrasta para o abismo! Você não pode fazer isso!" Mas Lucas não parou. O deslizar daquela luz construiu uma ponte, uma conexão entre o passado e o presente, entre a dor e a esperança. Ele olhou para Juliana e Rafael, percebendo que, apesar de tudo, ainda havia amor entre eles. Não em forma de amizade, mas nas cicatrizes que carregavam. "Eu não sou o que vocês acreditam. Eu sou mais do que as minhas escolhas erradas", Lucas gritou, sua voz ecoando. As sombras hesitaram. Uma fissura se formou entre elas. Ele se lembrava das vezes que fugiu da verdade, e aquilo agora o fortalecia. "Eu escolho a luz. Eu escolho lutar." Nesse momento, as sombras se agitaram violentamente, tentando puxá-lo de volta, mas a luz cresceu ao seu redor como um manto protetor. Ele estava pronto para enfrentar tudo o que havia escondido. As lembranças de tristeza e arrependimento começaram a se desfazer. O peso em seu coração se transformava em leveza. Rafael e Juliana evitaram, e Lucas prosseguiu: "Eu sei que nos ferimos, mas podemos superar isso." Ele estendeu a mão, desejando unir suas almas fragilizadas, mesmo que estivesse carregando um punhado de dor. "Lucas." A voz de Rafael estava quebrada, mas cheia de compreensão. "Nós precisamos enfrentar isso juntos." A luz aumentou suas dimensões, e lentamente as sombras começaram a se dissipar. A sala em que estavam se transformava também, revelando um vasto campo ao luar. A sensação de liberdade era palpável, como se as correntes que os prenderam finalmente se rompessem. Lucas virou-se para Rafael e Juliana. A sinceridade em seus olhos refletia a esperança. "Vamos nos perdoar e seguir em frente. Não precisamos carregar isso sozinhos." Então ouviu um murmúrio ao fundo. Era outro eco, não exatamente uma voz, mas um chamado distante, uma promessa de dias mais claros. Ele se sentiu leve de novo. Um novo começo estava se formando com eles. E enquanto a cena se desvanecia, Lucas e seus amigos estavam juntos, abraçados pelo sol nascente que iluminava suas almas. O que isso significa para eles? Ambos sabiam que a jornada ainda não havia terminado, mas estavam prontos para enfrentar o que vinha pela frente, juntos. Mas uma pergunta pairava no ar. A luz realmente apagaria as sombras que tão cuidadamente haviam escondido? Agora é com você que precisamos compartilhar o que vem a seguir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora.
Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.